Fala galerinha esperta do Periscope do Prof. Vinícius Silva, vamos entrando, vamos compartilhando a transmissão, a galera que está estudando em pleno carnaval, hein? Que maravilha, o pessoal entrando aí, vamos compartilhar a transmissão, manda muito coração pro Prof. É só clicar aqui nesses 3 pontinhos e colocar para compartilhar a transmissão. Né? Vamos resolver aqui um exercício que caiu na prova de delegado de polícia do Pará, aplicado agora no ano de 2016. Aula ontem irada, professor, lá no Ju. Ah, show de bola, e grande Yuri, um abraço para você, Yuri. Foi muito bom também, gostei bastante da energia da galera aqui de Fortaleza no nosso aulão ontem. Foi muito bacana, a gente conseguiu falar muita coisa, né? E a galerinha que não pôde comparecer, comparece lá no nosso curso completo de legislação penal extravagante, em que eu vou ministrar aí um curso em parceria com o professor Emerson Castelo Branco. Vamos falar aí de aproximadamente 10 a 12 leis penais extravagantes sobre esses assuntos. Estaremos aqui presencialmente em Fortaleza, tá bom? Toda a galerinha que está entrando, eu sei que tem muita gente brincando no carnaval, curtindo, mas tem gente estudando, tem gente aqui que está investindo esse tempo, esse feriadão, para obter aprovação no próximo certame. Meus amigos, hoje a dica é do Estatuto do Idoso. Olha só que maravilha, Lei 10.741. Né? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa lei e sobre a aplicabilidade do procedimento e das benesses do juizado especial da Lei 9.099 de 95 nos crimes cometidos em meio ao Estatuto do Idoso, os crimes que são previstos nesse diploma legal. Vocês sabem que o Estatuto do Idoso ele tem diversas disposições legais que tipificam condutas que são criminosas, né? Condutas específicas nas quais a gente tem como vítima o idoso. Né? Vem, Vitória, vem cá para tu aparecer aqui pro pessoal, vendo? Tá bom. Então, pessoal, existe uma controvérsia, existe uma polêmica muito grande em relação à aplicabilidade do Estatuto do Idoso, olha lá, do Estatuto do Idoso em relação à lei de juizado especial, lei 9.099. Como é que fica, professor? Eu vou colocar aqui a lei 10.741 para a gente poder verificar o dispositivo dessa lei que versa sobre a aplicação ou não do Estatuto do Idoso, da lei dos juizados. Então, vamos ver o que é que diz aqui o Estatuto do Idoso em relação à lei 9.099. Vamos lá, galerinha. Então, vejam bem. O artigo 94 da lei 10.741 diz o seguinte, que aos crimes previstos nesta lei, no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 95, e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Significa dizer o que esse dispositivo? O artigo 94, ele está mencionando aqui de forma bem clara para todos nós que a Lei de Juizados ela é aplicada no caso de crimes contra o idoso, né, de crimes tipificados ao teor do Estatuto do Idoso, para crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. A gente sabe que, a rigor, em regra, o juizado ele é aplicado, a lei de juizado 9.099 ele é aplicada nos casos de crimes cometidos cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então, quando ela não ultrapassa 4 anos, a gente ainda pode ter aplicação de acordo com o artigo 94. Mas vamos tentar dividir bem aqui como é que funciona essa ideia. Porque o artigo diz que aplica-se o procedimento previsto na lei 9.099. Então é o seguinte, vejam só, grande Walter, um abraço para você. Walter é meu aluno, né? Lá de Alagoas, grande Walter. Um abraço para você, viu? Não é de Alagoas, Walter, eu estou enganado. Confirma aí. Então, pessoal, o que acontece é que, professor, vamos compartimentar aqui. Vamos compartimentar a ideia. Nos crimes do Estatuto do Idoso, presta atenção, nos crimes do Estatuto do Idoso, que tem pena máxima, privativa de liberdade máxima de até 2 anos. O que é que eu aplico? Bom, se a pena privativa de liberdade máxima for de até 2 anos, você aplica tanto o procedimento mais simplificado do juizado, como também você aplica as medidas despenalizadoras, que são as medidas, né, que você deve conhecer. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da transação penal, notadamente da transação penal. Então é isso.
Bom dia, Eridiane de Belém do Pará, que cidade maravilhosa. Estive lá em dezembro e em setembro, foi realmente muito bacana estar com vocês em Belém. E estaremos, se Deus quiser, de volta no próximo aulão, Operação Delta. Aí eu acredito que no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ou então em Natal, no Rio Grande do Norte, onde tiver de ser realizado o próximo concurso de delegado, estaremos juntos. Então, pessoal, eu falava que se o crime cometido tiver pena privativa de liberdade de até 2 anos, o STF ele já decidiu que tanto cabe a aplicação do procedimento mais simplificado do juizado especial, como também cabe a aplicação das medidas despenalizadoras, notadamente da transação penal. Né? Beleza, professor. Ótimo, entendi. E se o crime tiver pena privativa máxima de liberdade maior que 2 anos e menor ou no máximo igual a 4? Menor ou no máximo igual a 4 e maior de 2 anos, ainda vão aplicar só o procedimento da lei dos juizados, o procedimento mais simples, mais célere, para a gente poder chegar logo à sentença penal. Ok? Então, de novo, repetindo, se o crime tiver pena privativa máxima de liberdade de até 2 anos, aplica-se tanto o procedimento como as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95. Se o crime tiver pena privativa de liberdade máxima de 2 a 4, maior que 2 e menor no máximo igual a 4, aí a gente tem tanto a aplicação do procedimento, como também temos a aplicação somente do procedimento, se tiver entre 2 e 4. Ficou claro? Isso, pessoal, está no ADIM. O STF decidiu isso a título de controle de constitucionalidade na ADIM de número 3096, é a 3096, dígito 5. 3096-5 é a ADIM em que a gente pode absorver do entendimento dessa decisão isso que eu acabei de falar. Tá legal? E vamos ver como foi que isso caiu na prova de delegado de polícia do estado do Pará, o maravilhoso estado do Pará, de onde está falando a Eridiane aí que acompanha o nosso trabalho, né? Então vamos ver como foi que caiu a questão aqui. Ontem, acredito eu que na aula presencial que eu dei lá no Júris, a gente acabou não resolvendo essa questão. Então você já ganha de bônus aí a galera que estava lá acompanhando a nossa aula, foi maravilhosa mesmo. O Yuri que está por aí, acabou de mandar um alô. Estava lá comentando que a aula foi muito bacana. Também fiquei muito feliz com a energia positiva que eu senti dos alunos. Então a questão dizia assim, a questão do Pará, né? A pessoa que se apropria da pensão de idoso, dando-lhe destinação diversa daquela definida como sua finalidade. Muito comum de acontecer essa conduta no dia a dia, né? O camarada vai e se apropria da pensão do idoso e fica gastando com outras coisas que não são que não é devidamente a finalidade daquela para a qual aqueles valores são destinados. E aí ele pergunta: comete crime previsto na Lei 10.741? Perfeito, comete sim o crime. O crime está previsto no artigo 102 e a pena é de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos e multa. Tá, beleza, prof. Então, comete crime previsto na Lei 10.741, até aí tá certo, que respeitará o procedimento comum ordinário, embora com a possibilidade de aplicação da transação penal. Peraí, tá errado. Ele diz que vai respeitar o procedimento comum. Como é, professor? Essa prova da FUNCAB ela foi muito sacana. Por quê? Porque você precisava saber que esse crime tem pena de 1 a 4 anos. Pena de 1 a 4 anos. Logo, se ele tem pena de 1 a 4 anos, a máxima supera 2, mas não excede 4. Então, eu aplico apenas o procedimento previsto na Lei 9.099. E não o procedimento e as medidas despenalizadoras. Então, o procedimento vai ser o do juizado e as medidas despenalizadoras da transação penal, por exemplo, ela não vai se aplicar ao caso. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para frente. Ele diz, então o item A está errado, porque diz que vai ser procedimento comum ordinário. Não, vai ser o procedimento sumaríssimo, né? Item B, comete crime previsto na Lei 10.741, que respeitará o procedimento comum ordinário. Também está errado. Item C, comete o crime previsto na Lei 10.741, que respeitará o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95. Opa, beleza. Inclusive quanto à transação penal. Aí não, aí ele errou. Inclusive quanto à transação penal, não. Por quê? Porque o crime tem pena máxima superior a 2 anos. Eu não posso aplicar a medida despenalizadora da transação penal. Tranquilidade?
Vamos para frente. Item D. Comete crime previsto no Código Penal. Aí essa é para quem não estudou muito, que não sabe que esse crime está tipificado nos termos do artigo 102 da Lei 10.741. Estou falando do Estatuto do Idoso, beleza? E no item E, que é o item correto para a questão, ele diz o seguinte: comete crime previsto na Lei 10.741, isso aí, e que respeitará o procedimento previsto na 9.099, é isso aí, sendo vedada a transação penal. Perfeito, vedou a transação penal, o procedimento é no 9.099 e o crime está previsto na Lei 10.741. Perfeito. Tranquilo? Essa era a alternativa correta para a questão da FUNCAB no concurso de delegado de polícia do estado maravilhoso do Pará, né, que eu tive o prazer de conhecer. Espero voltar lá em breve, viu, pessoal? E aí nós vamos fazer outra questão. Vamos aproveitar aqui que o bicho está pegando, a gente está conversando bastante. Vamos logo mandar brasa aqui em outra questão que também caiu na prova. Essa do CESP, de delegado de polícia de Pernambuco. Quem fez a prova de Delta Pernambuco lembra da questão. E aí você começa a notar que a lei do Estatuto do Idoso, ela é cobrada sempre da mesma forma. É sempre essa celeuma que tem aí, que atravessa a aplicação ou não da Lei 9.099 de 95. Vejamos. A prova do CESP, né, Banca CESP agora, a banca que fez o Delta de Goiás, abordou o tema da seguinte maneira. Godofredo, uma prova muito mais bem feita, diga-se de passagem, do que a da FUNCAB, né? O Pará não foi muito feliz ao escolher uma banca assim tão, vamos dizer assim, sem noção, como foi a banca do seu concurso, a banca FUNCAB, tá? Eu realmente não gostei muito. Então diz o que? A questão a questãozinha aqui caiu no Pernambuco. Godofredo tem a obrigação legal de cuidar de determinado idoso, mas o abandonou em um hospital. Conduta prevista no artigo 98 do Estatuto do Idoso, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Anota a pena. O Godofredo cometeu um crime do Estatuto do Idoso com pena de 6 meses a 3 anos. Tá? Anota isso. Ele vai dizer: Paulo negou trabalho a um idoso com a justificativa de que o pretendente ao emprego encontrava-se com idade avançada. É um crime também previsto no Estatuto do Idoso e que tem pena privativa de liberdade no caso de 6 meses a 1 ano e multa. 6 meses a 1 ano e multa. Beleza? Anotaram as duas penas? Então anota aí as duas penas que a gente acabou de falar. O Godofredo de 6 meses a 3 anos, foi pior a conduta dele, né? E o Paulo de 6 meses a 1 ano. Tá, aí ele vai e diz: nessas situações, as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099. Aí vamos lá, vamos compartimentar aqui no teu cérebro as coisas. As medidas despenalizadoras, no caso do Godofredo e do Paulo, podem ser aplicadas, professor? Claro que podem ser aplicadas as medidas despenalizadoras. Para um e para o outro? Não, somente para o Paulo, porque o Godofredo cometeu um crime cuja pena máxima é superior a 2 anos, é de 3 anos. Então, para ele, aplica-se apenas o procedimento mais célere do juizado especial, no caso do crime cometido do crime do Estatuto do Idoso. Beleza? Então, para o Godofredo, eu não posso aplicar transação penal. No entanto, para o Godofredo, a pena mínima é de 6 meses. E quando a pena mínima é de até 1 ano, eu posso aplicar a famosa suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. E esse artigo menciona a suspensão condicional do processo. Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 89 da 9.099. Suspensão condicional do processo, ela é válida quando a pena mínima é de, no máximo, 1 ano. São as infrações de médio potencial ofensivo, nas quais não cabe a transação penal, porém cabe a suspensão condicional do processo. Então qual que é a situação do Godofredo? O Godofredo vai enfrentar um processo com a celeridade do juizado especial. Por quê? Porque o crime que ele cometeu tem pena máxima menor do que 4 anos, 3. No entanto, não vai ser aplicada a transação penal, porém vai ser aplicada a suspensão condicional do processo, no caso do Godofredo. Para o Paulo, a pena máxima é de 1 ano. Então, tanto o procedimento mais simplificado da Lei de Juizados, como também as medidas despenalizadoras a medida despenalizadora da transação penal também vai ser aplicada ao Paulo. Beleza? Então vamos ler as alternativas. Alternativa A.
poderão beneficiar ambos os acusados as medidas despenalizadoras, né? Poderão beneficiar ambos os acusados, desde que haja anuência das vítimas. Pelo amor de Deus, o CESP aqui pegou pesado. Anuência das vítimas para dar uma medida despenalizadora? Não tem nada a ver, né, pessoal? Item B. Poderão beneficiar Paulo com a transação penal. Beleza, né? O Paulo cometeu um crime cuja pena máxima é de 1 ano. Ao passo que Godofredo, com a suspensão condicional do processo. Perfeito, gente. O Godofredo com a suspensão condicional do processo. E o Paulo com a transação penal. Então a alternativa correta era essa, o item B, aqui na questão do Pernambuco. Mas vamos ler os outros, né, pra gente ter a certeza? Item C. Não poderão beneficiar nem Godofredo e nem Paulo. Tá errado, as medidas vão beneficiar ambos, só que uma medida para um e outra medida para o outro. Item D. Poderão beneficiar apenas Godofredo? Não, também vai ter o benefício para Paulo, né? No caso do Paulo, ele vai ter aí a transação penal. E poderão beneficiar apenas Paulo? Não, Godofredo também. Beleza, gente? Show de bola. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Queria passar essas informações interessantes aqui sobre o Estatuto do Idoso. Acabamos resolvendo 2 questões de concurso de delegado de polícia, uma de Pernambuco 2016 e uma do Pará também de 2016. E foi muito interessante esses minutinhos que eu tive aqui com vocês. Queria aproveitar também para deixar aquele grande beijo. Eu queria saber de onde é que vocês, sobreviventes aí do carnaval, estão falando, para eu deixar aquele alô, mandar aquele abraço, aquele carinho que a gente sempre dispensa para todo mundo. A Carolina Amorim Alves está dizendo que, beleza, obrigado, eu que agradeço. João Pessoa, olha só, na Paraíba, parabéns pela aula de ontem, alguém que assistiu a minha aula presencial ontem aqui em Fortaleza, o pessoal de Belém do Pará, Iridiane aí, um grande abraço, um beijo grande para todo mundo que está me acompanhando no Pará, o pessoal de Brasília, no Distrito Federal, estarei em Brasília no dia 24 de março, gravando nos estúdios do Estratégia Concurso, toda essa galerinha aí, é isso aí, grande Yuri, um abraço pro Yuri também, que foi providencial ontem na nossa aula, lendo os artigos, pesquisando ali no celular o código, né, e as legislações, porque eu gosto muito da aula presencial, porque a gente interage muito com o aluno, né, vocês veem que eu gosto de ficar andando na sala, eu gosto de ir e voltar, para pedir a participação de todo mundo. A aula presencial tem isso, né, gente, ela tem, assim, o professor e o aluno tem todo aquele, tem uma química que rola entre professor e aluno, porque o aluno ajuda o professor na aula, para a aula crescer. Beleza? Então fico muito feliz, estarei de volta aqui no Júris Escola Jurídica, se Deus quiser. Agora no mês de março a gente vai dar início a um grande projeto que é o curso completo de Legislação Penal Extravagante, em oportunidade em que a gente vai comentar as principais leis penais extravagantes. Ontem, para o pessoal lá do Júris, eu mostrei quais são, na minha opinião, as 10 principais leis, o top 10 do prof. Vinícius Silva na legislação penal extravagante. E as 10 leis eu falei para vocês como é que é a melhor forma de estudar, né? Manda um alô para Edilene Roberto. Te ama de verdade, Jesus Cristo Rei Fiel. Beleza, muito boa aula. É o APRN 40, show de bola. Só avisar que o curso vai ser sucesso. Com certeza, a gente tem aí uma expectativa muito boa em relação a esse curso que a gente vai ministrar presencialmente aqui no Júris. E quem tiver interesse de fazer curso presencial de legislação penal extravagante, é só falar comigo aqui no direct do Instagram, né? Vocês estão vendo aqui as minhas redes sociais, é o @prof. Vinícius Silva no Instagram. Procura o prof lá no Instagram e eu tenho certeza que a gente vai fechar um curso bacana aí na tua cidade, onde você quiser, a gente vai ministrar aí o top 10 da legislação penal extravagante. Eu fiz um estudo muito aprofundado de todas as leis penais que caem em concurso de delegado de polícia e também na área policial como um todo, e a gente tem uma certeza de que as principais leis, elas sempre caem, mas algumas nunca caem, mas elas estão sempre no edital, e isso dificulta muito o teu estudo. Mas eu tenho certeza que a partir de agora, com essas dicas que eu estou dando aqui no Periscope, e também com as aulas e cursos que a gente está ministrando, se Deus quiser está saindo livro de legislação penal extravagante pela editora Armador em breve, é porque a Armador agora está passando por um procedimento aí de renovação, e aí a gente não tem ainda uma previsão ao certo de quando é que vai sair o tomo 1 do livro de legislação penal extravagante, em que eu tenho uma coautoria, falo sobre a Lei Maria da Penha nessa obra, a Lei 11.340 de 2006. Lei essa que ontem foi esmiuçada por nós. Falamos muitos aspectos da Lei Maria da Penha lá no aulão presencial. É uma das leis que eu mais gosto. A Lei Maria da Penha, a Lei de Organização Criminosa. Eu também estou me apaixonando pela Lei de Lavagem de Capitais, principalmente pelos termos técnicos em língua inglesa, né? Que a gente tem. É o self-laundering, é também o placement, aqueles termos lá do ciclo da lavagem de capitais. Enfim, é muito bacana a gente conhecer
conhecer essa lei que ela tem influência muito forte norte-americana. Tá bom? Então um grande beijo para todo mundo que acompanhou essa live. Eu volto ainda no carnaval, talvez hoje, amanhã, para comentar mais questões. Eu vou preferir fazer as questões que ontem lá no aulão presencial eu não consegui fazer, porque não deu tempo. Aí a gente acaba fazendo as demais questões que estão sobrando aqui no material. Beleza? Um grande beijo para todo mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Corram atrás do sonho de vocês. Lutem por ele, que uma hora vai chegar aí a realização. Tá bom? Um abraço e bom carnaval.